Primeiramente, né, boa noite a todo mundo. Eu vim aqui hoje apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que tem relação com o tema computação quântica. Mais especificamente, em quais aspectos a computação quântica se difere da computação clássica. No início de conversa, eu coloquei aqui um pouco do funcionamento entre ambas as computações. A computação clássica ela é baseada na passagem de corrente elétrica através de pequenos dispositivos semicondutores chamados de transistores. Já a computação quântica ela é baseada em sistemas quânticos, levando em conta propriedades de partículas como prótons, fótons e elétrons. Vale ressaltar que a computação quântica é um tema do qual abrange muitos diversos outros componentes. Então, à vista do tempo que a gente tem para apresentar, eu vou tentar de uma maneira simples explicar para vocês, de uma forma que também que não fique confuso de entender. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre a computação de um modo geral, a gente não pode deixar de citar Alan Madison Turing, que é considerado o pai da computação. Os seus estudos e as suas ideias idealizaram o que a gente conhece hoje como a computação clássica. E estudos atuais levam em conta seus fundamentos, a vista que são de grande relevância. Foi ele também quem fundamentou, a ideia dos bits, dos sistemas binários. Um bit nada mais é do que a menor unidade de informação que um computador pode processar. Então, como eu coloquei na legenda, um bit pode assumir somente dois valores, 0 ou 1, corte ou passagem de energia. Então eu coloquei só para representar duas lâmpadas, então seria como a gente imaginar uma lâmpada ligada ou desligada. Basicamente nesse funcionamento que um computador clássico funciona. Já a computação quântica, como eu já mencionei com vocês, ela não leva em conta essas propriedades, mas sim propriedades que envolvem o mundo subatômico, que envolve a física e a mecânica quântica. Então, em cima disso, um físico chamado Richard Feynman já dizia: acredito que posso dizer com segurança que ninguém entende a física quântica, justamente pelo fato da qual eu falei para vocês, que é um tema muito complexo e abrangente. Então, enquanto os computadores clássicos trabalham com os bits, os computadores quânticos trabalham com os qubits, que seriam nada mais do que os bits quânticos. Como já mencionei, como já havia dito para vocês, eles levam em conta as propriedades das partículas. Tá? Então, um átomo é consistente de quê? Elétrons, prótons e nêutrons, tá? Respectivamente a carga negativa, positiva e neutra. Então, a computação quântica leva em base essas propriedades, particulares de cada partícula, para assim ter seu funcionamento. Eu vou mais para frente explicar melhor para vocês para não ficar muito confuso. Aqui eu coloquei para um modo comparativo, entre ambos os funcionamentos. Então, do lado esquerdo tem o funcionamento do bit clássico, do bit comum, que será representado como 0 e 1. Já do lado direito, a gente tem a mesma representação de 0 e 1, porém, como vocês podem ver, tem toda essa circunferência, da qual representa que esse estado de 0 e 1 ligado ou desligado podem estar em um estado simultâneo, ou seja, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. É justamente esse fator da qual a computação quântica se difere da computação clássica. Para exemplificar melhor para vocês, eu trago, com base em fundamentos acadêmicos, esse físico nos trouxe a reflexão desse funcionamento, que nada mais é o experimento do gato de Schrödinger. Schrödinger é esse físico da qual propôs essa reflexão para a gente. Nesse experimento, ele propôs que em uma caixa fechada houvesse um gatinho e junto a esse gato tivesse um sistema que havia uma substância radioativa e nesse sistema ele poderia ser ativado automaticamente e em qualquer momento. Então, se o sistema for ativado, aquela substância seria disparada na caixa
e o gatinho acabaria sendo prejudicado, então ele acabaria morrendo consequentemente. Só que, à vista que esse sistema ele é ativado automaticamente em qualquer momento, se a gente não abrir a caixa para saber se de fato o gato está vivo ou não, não tem como a gente descobrir. Então, é essa ideia que ele propôs. Então, a ideia da qual se baseia a computação quântica, a física e a mecânica quântica também, é que se não tem como a gente saber se o gato está de fato vivo ou morto, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, que é chamado de superposição quântica dentro do tema. Então, seria como a gente pensar em uma lâmpada acesa e apagada ao mesmo tempo. Eu sei que é um pouco confuso, mas é justamente pelo fato de que a física quântica foge dos princípios da física clássica da qual a gente está habituado. Então, o que é normal e simples para a gente, o que é lógico, de certa forma, muda um pouco seus conceitos ao partir para a física quântica. Aqui eu coloquei apenas uma representação do número de possibilidades com um processamento em qubits. Então, enquanto na computação clássica a gente poderia apenas operar com 0 e 1, seria uma possibilidade a cada processamento, a cada vez, na computação quântica não. A gente consegue processar várias informações ao mesmo tempo. Então, aqui do lado esquerdo, vocês podem ver uma representação, tá? Uma simulação com um processamento em 2 qubits. Com 2 qubits, pensando em probabilidade, a gente teria 8 opções de processamento ao mesmo tempo, como 00, 01, 10 e 11. Ao a gente acrescentar apenas um qubit nesse sistema, a gente já expandiria esse leque para 24 possíveis simulações ao mesmo tempo. Então é um sistema da qual cresce exponencialmente. Apenas para fins de curiosidade mesmo, para vocês terem uma ideia do quão grotesco é esse número de possibilidades, se a gente for imaginar um computador quântico com 16 qubits, a gente teria por volta de 65.536 possibilidades ao mesmo tempo. Tá? Apenas reforçando, um computador clássico para isso teria que executar as 65.536 possibilidades uma por vez, enquanto um computador clássico faz isso de uma vez só. Para vocês terem uma ideia ainda melhor sobre isso, eu coloquei uma tabela de equivalência entre os qubits e os bits. Então, um bit equivale a 1 qubit, equivale a 2 bits, e 2 qubits equivalem a 4 bits, e aí vai. Pensando no penúltimo exemplo, a gente teria com 40 qubits, seria equivalente a 1 terabyte de bits, que é esse número representado enorme aí na tabela. A fórmula de tudo isso seria que n qubits seria igual a 2n bits, à vista que o qubit é o dobro de número de possibilidades do número de bits. Vou falar agora um pouquinho sobre empresas que possuem uma espécie de tecnologia quântica. Vamos começar falando um pouco sobre a Amazon. A Amazon não tem um computador quântico físico em si, mas ela tem um serviço que é baseado nesse fundamento, que é o Amazon Web Services. Já a IBM, ela sim possui um computador quântico, que é justamente esse que está representado na imagem. O nome desse computador é o Q-System One, que possui 20 qubits. A Google também possui um computador quântico, que é o Sycamore, que possui 53 qubits. Já a Microsoft, assim como a Amazon, ainda também não possui um computador quântico, porém, eles têm uma ferramenta chamada Quantum Development Kit, que seria o kit de desenvolvimento quântico. Esse kit é voltado para pessoas curiosas e programadores, tá? Só lembrando que esse é um serviço gratuito, que é voltado para programadores que desejam programar para esses computadores quânticos, tá? Mas o porquê disso? Porque para a gente programar para um computador quântico, a gente não conseguiria utilizar a mesma codificação que a gente usa em um computador convencional. Um computador quântico não entenderia esses códigos. Então é justamente isso que a Microsoft pensou. Então ela desenvolveu um kit de desenvolvimento, tá, em linguagem Qichar, voltado exatamente para a computação quântica.
Aqui deixei representado duas imagens de computadores quânticos. À direita, o Sycamore, né, da Google, da qual eu comentei com vocês agora há pouco. E do lado esquerdo, o Giuzheng, que possui 73 qubits, que é um computador quântico desenvolvido pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que, por curiosidade, foi o último país a reivindicar a supremacia quântica, depois da empresa Google. Mas, além desses fatores, tem algo um tanto quanto negativo, se a gente for parar para pensar, que é a descoerência quântica, da qual é chamada dentro desse tema. Então, como eu deixei na legenda, partículas muito pequenas geram uma perturbação capaz de desalinhar o sistema. Explicando melhor para vocês, a gente poderia pensar como uma situação de superaquecimento. Então, a gente pensa no superaquecimento de um computador, ele está processando muita informação, então ele acaba consequentemente ficando mais quente, e o que acontece fisicamente, né, nesse superaquecimento. Esse superaquecimento gera uma agitação constante das partículas. E à vista que eu já falei para vocês que a computação quântica é baseada justamente na particularidade dessas partículas, se elas estão em um estado de agitação muito grande, o sistema acaba desalinhando. Então é justamente sobre isso que se trata a descoerência quântica. Então, para um computador como o Sycamore ou o Q-System One da IBM, eles teriam que operar mais ou menos em menos 273 graus Celsius, para que assim não haja um desalinhamento do sistema. Agora, algo que ambos os computadores têm em comum são as memórias e os caches. Agora já se diferenciam em seu núcleo e linguagem de programação, da qual eu já comentei. Uma pessoa muito importante, né, dentro do tema, desse processo todo, foi Peter Shor, esse físico da qual está representado na imagem. Ele foi o responsável por realizar um algoritmo que depois veio a ganhar seu nome, o algoritmo de Shor, que era capaz de fatorar um número inteiro. O que seria fatorar um número inteiro? Seria como pegar um número e a gente utilizar um divisor primo. Então seria o menor divisor primo, a gente pegaria esse número, dividiria ele e continuaria com esse processo de divisão, né, de decomposição, até que chegasse ao resto 1. Aqui é uma forma simplificada, né, desses cálculos, mas a gente levando em consideração que um computador teria que fazer isso sozinho, é uma tarefa muito complicada e que demanda muito processamento. Então, acaba sendo um trabalho insolúvel, da qual a gente chama, né? Acaba demorando muito para processar esses dados. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma tabela com comparação de tempo. Então, se a gente fosse pensar na faturação do número 512, por exemplo, com o algoritmo normal, a gente demoraria por volta de 4 dias para executar toda essa faturação. Agora, se a gente utilizasse o algoritmo de Shor, a gente levaria 34 segundos apenas. Então é muita diferença entre elas. Pensando no último exemplo, algo bem mais grande, né? Ao fatorar o número 4096, o tempo de faturação em um algoritmo clássico seria de 100 bilhões de quatrilhões de anos. Algo totalmente absurdo. Enquanto com o algoritmo de Shor, a gente levaria menos de 5 horas. Então é uma diferença muito grande, exatamente pelo fator de que eu citei para vocês, que um computador clássico pode processar em estados simultâneos. Então isso acaba consequentemente impactando diretamente na velocidade de processamento. No que mais esse processamento quântico impacta? Na quebra da criptografia. Se a gente for pensar em sistemas de segurança para proteger nossas contas bancárias e demais dados, eles usam um sistema chamado RSA, é um sistema muito seguro atualmente, da qual os dados mais importantes são protegidos por ele, que é uma chave de segurança utilizada para criptografar esses dados. À vista que eu já falei para vocês que a computação quântica tem todo esse poder computacional e de processamento, a gente conseguiria quebrar uma criptografia em questões de segundos.
tá? Em questão de 10 segundos, enquanto um computador clássico para quebrar essa mesma criptografia poderia levar pelo menos 300 trilhões de anos. Então seria algo meramente impossível para um computador clássico. Então aqui deixei algumas considerações finais. Vale ressaltar nesse último slide que quando a gente fala sobre um computador clássico, seria o sistema como um todo. Tá? A gente pode pensar como um computador clássico, esse que vocês podem estar usando agora para assistir a essa apresentação, ou até um supercomputador, tá? de uma universidade ou de alguma empresa de tecnologia. Quando eu me refiro à computação clássica, eu me refiro ao modelo clássico, tá? E não à potência de cada computador individualmente. Então, voltando às considerações, a computação quântica, em si, de um modo geral, ela é de altíssimo custo. Então, ela necessita de muito investimento, tá? Para que haja esse desenvolvimento. Ela também é uma tecnologia muito difícil de ser programada. Então, como eu comentei com vocês, a gente não pode simplesmente levar em conta os sistemas de programação que a gente tem hoje, as mesmas linguagens. A gente teria que ter uma estrutura e uma linguagem adequada para esse tipo de computação. Isso é algo muito difícil. Ela também é voltada para fins muito específicos. Então, como eu comentei com vocês, seria para fatorar um número, para quebrar uma criptografia, seria algo muito repetitivo, como de certo ou errado. Então, ela vai ficar persistindo ali e tentar fazer um processo muito massivo. Mas a gente não pode considerar que daqui a um tempo a gente vai ter um celular quântico, da qual a gente vai conseguir acessar o navegador ou rodar nossos aplicativos mais rápido. Porque se a gente for pensar por esse lado, um celular quântico não faria nada demais além do que um celular convencional. Então, atualmente, né, com os estudos que a gente tem até hoje, ela é voltada para fins muito específicos. E é justamente isso que impacta no quarto tópico que eu coloquei, que ela não irá substituir os computadores convencionais no futuro próximo. Então, é justamente por isso. A gente não pode pensar como a solução dos nossos problemas. Ela é uma tecnologia da qual tem poucos estudos ainda, ela é bem recente, se a gente for pensar, e tem muita coisa a ser descoberta. E basicamente é isso. Deixei aqui as referências da qual eu utilizei para desenvolver meu trabalho. E eu agradeço a todos, tá? Pela compreensão aí, por ter assistido minha apresentação. Obrigado de verdade e quaisquer dúvidas, estou à disposição para responder. Muito bem, Cauã. Parabéns, bela apresentação. Depois eu falo mais um pouquinho, né? A gente já falou bastante ali nas apresentações que você fez. E essa daí foi, assim, de todas, eu, assim, estou top 10. Tá bom? Muito bem. Pessoal, quem quer abrir aí para as considerações? Tamo aí de novo. Tamo aí, vamos lá. Vamos lá, seu Cauã. Cauã, pergunta. Certo. Tá nervoso? Eu estou. Eu percebi. Você usou quase 18 minutos do tempo, passou um pouquinho. Tá? Eu acho que isso aí é uma preocupação que tem que ter na apresentação. Quanto ao conteúdo, tá excelente. Achei que, sim, não tinha nenhum probleminha ali, dei uma olhada geral. O conteúdo está bem compilado, foi bem explicado. Você deu só uma deslizada na hora que você estava explicando os qubits. Você falou certinho. Aí na hora que você foi complementar, você inverteu a fala. Você falou que os computadores clássicos conseguiriam fazer 65 mil possibilidades ao mesmo tempo. Sendo que é o quântico que faria ao mesmo tempo, né? Então, acontece, danado. Isso aí foi só... Foi o nervosismo, na verdade. Por isso que eu perguntei se você estava nervoso, entendeu? Você estava certinho ali, né? Acredito que o que deu para perceber com a sua apresentação, que você não está lendo, né? Você foi explicando realmente, você estudou o conteúdo, assim como a Bárbara deixou transpareceu isso também, né? E a apresentação está muito legal.
Cara, direto, né? Agora saindo artigos sobre computação quântica. Eu tinha lido a respeito já do artigo da China. Agora tem a Alemanha também, agora começou a criar o próprio computador quântico. Saiu semana passada. Umas empresas alemãs se juntaram lá para criar o computador quântico alemão. Então, é uma coisa assim que a gente vê que não tem mais volta, né? Na verdade, praticamente todos os países estão correndo atrás de ter algo quântico ali, realmente por todas essas colocações que você fez aí, né? Então, eu só queria parabenizar aí pelo trabalho, ficou muito bom. Obrigado. Cauã, boa noite aí, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu achei que, assim, o capricho, principalmente nessa apresentação que você teve aí, foi incrível, assim, uma das melhores apresentações dos slides que eu já vi, assim, muito profissional. E você conseguiu trazer um tema que é super complexo e você conseguiu explicar de uma maneira bem didática, né, que um tema tão complexo acabou, né, a gente acabou entendendo, né, a gente entendeu a maior parte aí. Eu tinha anotado algumas perguntas, Cauã, de curiosidade mesmo, que é um tema que eu confesso que não entendo muito, né, eu lembro que quando a gente começou a falar disso lá atrás, né, eu falei, poxa, Cauã, é legal trazer esse tema, porque é algo que é bem desconhecido, né, muito ainda, né, de usuários comuns aí de computador, né, pessoal da informática. Algumas você já respondeu, mas eu só queria, talvez até que, não sei se você já chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso, assim, nas suas pesquisas aí. O pessoal, eles acabam, no momento, né, essas grandes empresas aí que têm esses computadores, ou o governo, né, também as universidades, o principal objetivo hoje é para trabalhar com inteligência artificial? Bom, sendo sincero, não tem como eu dar essa resposta com 100% de certeza, mas eu sei que ela é voltada para fins mais sérios, então seria algo como voltado para o mundo subatômico, da qual eu comentei. Então seria como a gente destrinchar, né, tipo, as moléculas, tipo as partículas de um vírus, por exemplo, de algo voltado a esse mundo microscópico, sabe? Seria algo mais assim. Entendi. Já em relação à sua pergunta, eu realmente não sei responder. Tá. Você falou da linguagem de programação, acho que da Microsoft, né? Uhum. A Microsoft tem. Você tem conhecimento de outras empresas que também desenvolveram alguma linguagem ou atualmente a gente só teria essa? Eu acredito que realmente tenham outras, tá? Eu não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, né? Eu fiquei um pouco mais sobre o conceito da computação quântica em si, em relação à clássica, mas a única que eu acabei me esbarrando, na verdade, foi da Microsoft, né? Que é a linguagem Q-Sharp. Assim como a gente tem o C Sharp, por exemplo, tem o Q-Sharp, que é o Q, Uhum. jogo da velha. Entendi. Não, legal, Cauã. Eu fiquei muito satisfeito assim, com a sua apresentação. Quero te parabenizar e agradecer também aí seu empenho, sua participação aí no nosso curso, né? E já é o terceiro curso que você faz com a gente gosta muito de você. Espero que no futuro aí, se você até volte aí fazer mais algum curso aí com a gente, né? Sei que você está com outros planos também de faculdade. Mas é isso, cara. Sucesso aí na sua carreira. E mais uma vez, parabéns aí pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Bom, Cauã, sobre o tema, primeiramente, né? Quando a Érica comentou o que você ia falar, eu até dei aquela levantada de sobrancelha assim, tipo, hã? Porque é uma coisa que a gente costuma ouvir falar em ciclos acadêmicos da graduação para cima, né? Então, confesso que eu não esperava esbarrar com um tema desse num curso técnico. Achei muito legal, bastante desafiador, né? Até pela natureza complexa do tema, né? Então, assim, quando a gente está pensando na maneira da computação quântica, como você mesmo disse, né, a gente esbarra diretamente
naquele slide que você colocou lá da experiência do gato de Schrödinger, né? Então, a gente esbarra ali no princípio de incerteza quando a gente trata de sistemas quânticos. Ou seja, se você trabalhar todo o conceito computacional dentro do âmbito de partículas subatômicas, sendo que você não consegue saber o estado dela em um determinado momento, né? Daí o princípio da incerteza, isso muda totalmente o que a gente está acostumado a pensar em termos computacionais, né? Eu não sei se é 1 ou se é 0, então como é que eu trato essa incerteza na hora que eu estou programando, por exemplo, na hora que eu estou processando as coisas? Então, assim, por um lado, isso gera uma quantidade absurdamente alta de capacidade computacional, né? Mas, por outra, gera também uma complexidade adicional aí no processamento dessas coisas, né? Então, assim, achei o tema muito legal, bastante relevante. É uma coisa, acho que tem bastante potencial para o futuro. E vamos ver até onde esse negócio vai, né? Parabéns também pela apresentação, ficou muito boa, né? Acho que boa parte de nós aqui não sabia muitos detalhes sobre isso, então veio enriquecer bastante aí o conhecimento geral sobre esse assunto. Então, parabéns de novo aí e muito sucesso. Muito obrigado, Sérgio. Realmente é um tema novo, né, aqui pra gente. Foi muito bacana. Quero dar boa noite aí para a Eliana, para a Sônia, né, o Márcio também, o Bidu, que estão aí. Convidar a Eliana ou a Sônia, querem falar algumas palavras? Sônia, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar desse trabalho que eu assisti agora, né? Que eu entrei também um pouquinho atrasada, não vi o começo, mas que eu amei, paixão esse trabalho, porque envolve muita matemática. Também deu um nó na minha cabeça, né? Porque para mim era a base 2 binário, que é a base da programação. E agora, dessa forma que ele colocou, porque o 0 e o 1 a gente entende, sistema, circuito aberto e fechado, né? E agora, com essa questão quântica, né? Então, adorei depois esse crescimento exponencial das possibilidades, né? E eu fiquei curiosa para saber mais coisas, inclusive, para entender também. O artigo dele ficou muito bacana, Sônia. Depois eu mando a cópia para você dar uma lida também. Tá? Ficou muito legal. Muito bom o trabalho, bem fundamentado, a pesquisa, né? Muito bem explicado. Ele colocou de uma forma simples, né? Como os professores explicaram. E muito bem escolhido, porque é o que a gente, acho que isso vai ser o futuro, né? Porque essas possibilidades de dados aí, esse crescimento exponencial aí de análise de dados e de cálculo, vai ser o nosso futuro, com certeza. Parabéns. Parabéns, professora. Obrigada. Muito bem. Gostaria Eliana, de parabenizar também, Érica. Eu também entrei depois, porque eu estava numa outra reunião de atribuição, então eu peguei também o final, mas gostaria de parabenizar aí o pessoal pela dedicação aí, o Cauã, que é sempre nosso parceiro também, está sempre ajudando a escola, aí, né, e todos aí que já apresentaram aí. Parabéns aí aos alunos e também à professora aí pela condução aí do projeto. Obrigada. Obrigada, Eliana.